E aí, seus revolucionários chineses, tudo bem com vocês? Bom, não adianta a gente escapar, né? O assunto da semana são os protestos na China e a repercussão do que está acontecendo por aqui. E o professor Elias também deu a opinião dele, o cara tá pesquisando a China aí faz quase 30 anos. Ele sabe um pouquinho mais que a gente, né? Uma grande referência para mim. Pessoal, é o seguinte, o pessoal tem me cobrado esses dias todos, assim, ainda mais entre ontem e hoje, aliás, foi o motivo hoje de uma boa discussão no nosso grupo aí da TV Grabois, uma opinião minha sobre os protestos na China, né? Então, as minhas redes sociais estão, assim, estão fervilhando porque eles querem uma opinião para mim sobre a China, né? Pelo que está acontecendo. É evidente que hoje eu veria um alvo preferencial, qualquer coisa que fale da China ali, eu sou xingado pra cacete. Tem uma vereadora aqui no Novo, aqui do Rio, que fez um post me citando pra falar mal da China, ou seja, ela tem mais o que fazer, né, cara? Do novo, né? A gente esperar o quê, né? Que vai trabalhar? Perder tempo comigo, né? Tá com tempo sobrando. Eu acho o seguinte, primeiro que eu tava pensando no seguinte, a China tem um problema que eu já percebi quando eu fui em 2004 lá, né? A primeira vez que fui à China foi em 2004, nunca me esqueço que eu fui visitar a obra de Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, então eu fui lá visitar, e eu combinei com o meu orientador, por exemplo, e aproveitar que eu ia estar numa cidade tanto quanto pequena para visitar bancos e conversar com gerentes de bancos para ver como é que funciona essa questão de crédito e tal, curiosidades, né? Então, muitos gerentes de bancos, por exemplo, naquela região da área de Três Gargantas, né? Se tem um mapa aqui, tivesse um mapa aqui de trás aqui, eu mostrava, né? O que eu percebia, né? Ou seja, a China é um país de modo padrão asiático, né? Então, existem relações feudais entre chefes de aldeia e os aldeões, isso é um fato, né? Isso não muda em 70 anos. Eu nunca me esqueço que eu percebia, estava com o tradutor, ou seja, muitas ligações de gerentes de banco recebendo ordens de chefes do Partido Comunista locais para entregar créditos, assim, à torta direito, né? Sabe? Numa época que a política nacional era de aperto monetário. Então isso me intrigou e me levou a pensar sobre essa questão entre a coordenação entre o local e o nacional, tá? Então, isso me leva, vamos dizer assim, ao seguinte ponto. Eu acho que existe hoje na China um problema de coordenação internacional e local no que tange a política de Covid-0, tá? Ou seja, é evidente que a política de Covid-0 na China, ela evitou que se morrer 6 milhões de chineses, pelo menos, durante o processo. Sim. Depois do congresso do Partido Comunista, a ideia de flexibilizando essa política ganhou muita força dentro do Partido Comunista, né? Até porque a gente não veria eles flexibilizarem nada antes do Congresso, porque é o que está acontecendo agora, né? Eles aliviaram aí a política para gente que vem de fora para entrar na China, e a China está batendo recorde de casos, aí 40 mil casos todo dia. Então, eles nunca teriam feito isso antes do Congresso, porque senão o Congresso ia rolar durante a situação que a gente está passando agora. Né? Mas veio essa outra onda, e essa outra onda ela foi provocada pela entrada de estrangeiros na China. Não. Não estrangeiro não, mas é um fato que é comprovado, né? Não é estrangeiros. São pessoas vindo de fora. Chineses que chegam infectados também podem infectar outras pessoas aqui, né? Então não é necessariamente estrangeiro, mas sim gente que vem de fora da China. Então voltou as restrições impostas do Covid-0. E o que acontece, né? O governo central dá uma orientação olha, na medida do possível flexibiliza porque as pessoas não aguentam mais. Na China, as pessoas não aguentam mais ficarem confinadas a cada 10 dias porque teve um surto de Covid. Eu não sei se o governo central passou esse tipo de instrução até hoje não, viu? Eu pelo menos nunca vi. O que acontece aqui no nível local, por exemplo, na China, um prefeito de uma cidade, por exemplo, ele não é um síndico de prédio como é no Brasil, ele é um agente em processo de desenvolvimento. E o papel dele, por exemplo, a carreira política dele depende do desempenho dele naquele posto, né? Então eles tentam ser mais realistas do que o rei, ou seja, aqui na minha província, na minha cidade, não vai ter caso de Covid. Isso leva a esse tipo de contradição que hoje se tornou um negócio assim que está pegando geral na China. Não é contradição, né? É uma reação extrema porque a gente viu muita gente ser punida desde que a Covid começou, porque simplesmente havia um surto na região que o cara estava gerenciando. Então muita gente do partido foi punida. E o cara tem medo e não quer perder a carreira dele por causa disso. Então os caras reagem com muito mais força do que precise. Ou sim, porque o cara na verdade só quer salvar o dele. Não só isso, né? Mas ele também tá pensando que a carreira dele pode ir pro saco porque tem um surto de Covid. Então os caras vão reagir num nível muito maior do que talvez precisasse. Esse é o maior problema que a gente vê hoje.
não é? E é evidente que aquele incêndio em Urumqi, que é a capital do Xinjiang, também ajuda muitas coisas, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Aquele incêndio não teve nenhuma relação com o Covid-0, nenhuma relação com o Covid-0, já está provado isso. Só que os elementos, existem elementos da China, que eu costumo dizer porque entra as chamadas teorias da conspiração, coisa que... Só falando do incêndio, né? O governo local, no primeiro momento, culpou as pessoas e disse que elas não tinham habilidades para escapar do fogo e por isso que elas morreram. E aí, óbvio que a internet chinesa caiu matando em cima do governo local. Eles foram lá, pediram desculpa e explicaram o que aconteceu com mais detalhes. O problema é que a rua que dava acesso àquele prédio era estreita e tinha vários carros estacionados e o caminhão de bombeiro não conseguiu chegar a tempo, né? O prédio estava numa área de baixo risco. Baixo risco quer dizer que não tem caso. Simples assim. Porque se tem caso é alto risco. E aí tudo é fechado. E aí aquelas cenas que vocês já viram, né? Provavelmente de soldando porta, trancando porta. Aquilo realmente acontece quando é área de alto risco. Que é um absurdo, mas acontece. Então essa área, em teoria, não era para ter nada disso. Então, infelizmente, essas pessoas que vieram a falecer no incêndio não tem relação com a Covid, seguindo essas informações. Elas morreram asfixiadas por causa da fumaça e tal, mas não teria relação com a Covid. Coisa que eu não acredito, porque a conspiração é parte da política, né? O Ocidente e os bilionários chineses, eles apostavam no enfraquecimento do Xi Jinping no Congresso do Partido Comunista. Só que o que acontece é que o Xi Jinping é muito fortalecido no Congresso, né? Então acho que essa é uma característica, ou seja, e os bilionários perderam 20% da sua renda patrimonial em um ano. Ninguém vai assistir de braço cruzado uma situação dessa sem reação política, sem luta de classes. Que, aliás, nós já prevíamos isso em alguns episódios atrás do Meia Noite Pequim. Nós falamos do Meia Noite Pequim sobre os desafios chineses, né? Eu acho que tem essa uma história dos derrotados do Congresso do Partido Comunista, né? Que se aproveita de uma situação de insatisfação popular, porque existe mesmo isso. Ninguém aqui está escondendo isso de ninguém. Tá? Eu não tenho a menor procuração para passar pano para a China. Tá? Eu, por exemplo, tenho questionamentos se essa política de Covid-0 ela é necessária ou não. Eu tenho questionamento. A política de Covid-0 hoje, e eu vou bater nessa tecla, né? Não é Covid-0 de 0 casos, mas é restringir o menor número de casos possíveis. Por quê? A China tem 800 milhões de pessoas, mais ou menos, aí, com 3 doses de vacina. E 700 milhões com só 2 doses de vacina e algumas dezenas de milhões de idosos com nenhuma dose. Então isso é um risco muito grande. Esse é o problema. É por isso que continua com essa política de Covid-0, porque a vacinação não foi eficaz ainda, né? Enquanto a Itália, eu estava lá na Itália, os caras já estão na 5ª dose, o Brasil está na 4ª, a China não começou a 4ª ainda e tem gente que só tem metade do país quase com 2. Então imagina se esse vírus espalhar nessa população que não está protegida adequadamente. Isso vai ser um problema muito grande. É por isso que a Covid-0 ainda está sendo aplicada. Por que a China não faz vacinação obrigatória? Eu não sei. Já perguntei para vários chineses. Alguns me disseram que é porque a população não aceitaria. E aí eu também não entendo porque eles aceitam ir para lockdown, ir para o hospital de quarentena, por exemplo. E outros chineses simplesmente disseram que eles não entendem. Eu não assino embaixo do governo chinês em relação a isso, tá? Eu tenho questionamento se está certo ou não. Tenho conversado com muita gente na China, inclusive membros do Comitê Central, professores e tal, que têm opiniões divididas em relação a isso, né? Mas se aproveitam de uma situação dessa para pedir queda do governo. Ou seja, eu acho tudo isso, pessoal, a coisa mais normal do mundo, em um mundo em que existe o combate entre socialismo e capitalismo. Não estou vendo isso, eu não estou com o cabelo em pé com relação a isso. Nem um pouquinho. O que é interessante é o quê? É que quando tem protestos do capitalismo, que a polícia baixa o porrete na galera, aquela coisa toda que a gente vê, ninguém tá querendo derrubar o regime. Agora na China, quando tem protesto contra o regime, tá vendo só como é contra o regime? E rolou muito protesto, por exemplo, na Holanda, que era contra simplesmente o uso de máscara. E a polícia sentando o cacete. Rolou uns vídeos no Twitter aí de cachorro atacando pessoas e tal. E nada acontece, né? Não é pra derrubar regime, não é pela liberdade, né? Não, eles estão errados, né? Eles não deveriam protestar dessa forma. Se é na China... Então eu peço para vocês acompanharem, para quem está no Twitter, reflexões, tem várias reflexões fora as minhas, de chineses, inclusive, muito interessantes em relação àquilo. Tá? Muito interessantes. E uma outra coisa que eu acho, pessoal, ou seja, existem as contradições, tá? Dessa política de Covid-0, essas contradições tá chegando no limite, tá? Então essa é a minha
Rodrigo, eu só torço pro Corinthians, tá? No Brasil inteiro. Nós não tem um time no Rio. O meu filho é carioca corintiano. Aqui não tem centralismo democrático, é só centralismo, ou seja, não tem conversa. O mundo vive, que o professor Gabriel Amerino, em um episódio que nós trouxemos dele aqui, do Socialismo do século XXI, uma guerra híbrida mundial fragmentada. Ou seja, existe uma guerra híbrida mundial. Que eu acho que eu acho que nós vivemos uma guerra mundial hoje, só que ela é híbrida, né? Somente em casos extremos chega na guerra convencional, como o caso da Ucrânia, tá? em que a Rússia ela declarou uma rebelião armada contra a ordem internacional, sabe? E essa guerra mundial, híbrida mundial, está atingindo todo mundo, atinge o Brasil, atinge governos legítimos, e hoje está atingindo a China. Elias está passando pano, está achando que o problema não é o socialismo que é ruim, não é o Xi Jinping que é competente, o problema é imperialismo, é guerra, pessoal, é isso mesmo, tá? Quem estudar o século XX com o mínimo de parcimônia e estudar o que aconteceu no mundo, pelo menos nos últimos 20 anos, vai chegar a essa mesma conclusão, né? Ou seja... Eu, assim, do pouco que eu conheço conversando com os chineses e com gente do partido, inclusive, e acompanhando sobre todos esses protestos, o que eu entendo esses protestos começaram legitimamente pela Covid, de zero Covid, pelos lockdowns, etc, que a gente tá cansado, e eu vou me falar a gente, né? Eu ainda tenho sorte de que eu saí para viajar para a Itália a trabalho, para os Estados Unidos ano passado, mas tem gente que está trancado na China desde 2019. Então, tá todo mundo cansado. Então, os protestos começaram por isso, inclusive começaram na Foxconn, porque a Foxconn não pagou um bônus que eles prometeram. E aí juntou a questão da Covid, dormitórios que não são os melhores, alimentação que é ruim, etc. E os caras se revoltaram lá. E aí vem o incêndio Urumqi, aqui em Guangzhou, em Wuhan, por causa do lockdown. Começou assim. E depois que a gente viu no fim de semana, principalmente no protesto de Shanghai, em Chengdu, gente pedindo a queda do partido e a saída do Xi. O de Shanghai, inclusive, como eu já falei em outros vídeos, teve aí uma organização num grupo de Telegram com estrangeiro envolvido, com chineses fora da China envolvidos na organização do protesto. Então, eu acho que nesse momento cabe o que o professor está falando. Antes, a visão que eu tenho era só chineses protestando, porque esses protestos vêm acontecendo desde do ano passado. Que a política de zero Covid apertou mesmo no ano passado. Eu sempre falo, né, que até abril de 2021, quando eu fui para os Estados Unidos, acho que eu fiz 2 ou 3 testes PCR. Desde 2020 até abril de 2021. De outubro do ano passado para cá, eu devo ter feito uns 200 ou 300 já. Que foi quando a política de zero Covid apertou mesmo. E teve protesto desde então. Tá rolando protesto na China desde aquela época. Então eu acho que esses protestos começaram de forma legítima e agora tem gente cooptando para outros motivos. Né? Ou seja, os protestos, por exemplo, em Xangai contra o Xi Jinping ocorriam a 500 metros da embaixada do consulado dos Estados Unidos de Xangai, segundo o Marquinho. O marco da Dongsheng News passou para mim, ou seja, para nós, passou na thread da Dongsheng, né? Então, eu acho que existe, para entender a China, o que está acontecendo. Isso aí, sim, para ser bem sincero, eu vou chutar que isso aí é só uma coincidência, porque eles escolheram um local que tinha muito estrangeiro, que é uma regiãozinha ali que tem muito bar e muito estrangeiro frequenta. E era dia de Copa do Mundo, então tava cheio. Inclusive tinha um amigo meu lá bebendo e tentando acompanhar um jogo, e ele falou que não deu, chegou uma hora que não deu mais, porque o pessoal tava mais envolvido no protesto do que querendo assistir qualquer coisa. Então eu acho que é só isso. Até porque ali é uma região de embaixadas e consulados. Então, tem consulado da Polônia lá, quer dizer que a Polônia está envolvida? Não. Então eu acho, é só porque aquela região mesmo tem várias casas onde esses consulados são sediados. Eu acho que essa parte é coincidência. E por que eles escolheram ali? Eu acredito que é porque tinha muito estrangeiro e eles sabiam que esses vídeos iam acabar circulando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, por exemplo. Então é uma estratégia. Né? Está acontecendo, são as contradições de um país que está praticando uma política de Covid zero e uma falta de coordenação entre o local e o nacional, ao lado disso, os perdedores da guerra... Sigam a Laura, curta, compartilha, deixa um comentário aí para ajudar a espalhar todos esses vídeos aí, porque a gente precisa, né? Se vocês for pesquisar por protesto na China, o que mais tem é vídeo de direita. Então ajuda a gente aí e compartilha com todo mundo que puder. Do 20º Congresso do Partido Comunista, ou seja, eles perderam, e os bilionários perderam, né? O Xi Jinping é mais fortalecido do que eu mesmo imaginava. E, evidentemente, os efeitos dessa guerra híbrida mundial
pelo qual nós estamos passando hoje. Nós estamos numa guerra mundial e não estamos sabendo. Né? Essa guerra mundial tá no Brasil, tem todo lugar, tá até no governo de transição do governo Lula, né? Ou seja, o que tem de representante de ONGs estrangeiras, think tanks estrangeiros dentro do governo de transição não é pouca coisa, entendeu? Sabe? Essas ONGs estão presentes com muita força no governo da Bolívia, no governo do Chile, por exemplo, no governo da Colômbia, ou seja, penetraram na esquerda, inclusive. E essas ONGs, esses think tanks, eles são representantes abertos do imperialismo, né? E são instrumentos de guerra híbrida, inclusive. Né? Então nós achamos que o problema é só de contradições internas da China que está acontecendo, é uma ingenuidade muito grande. Sim. Muito grande. Eu estou muito sem tempo aqui hoje, porque já tem um pré-jogo, eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Pré-jogo. Né? E por fim, pessoal, agradecer muito o carinho da galera sobre a nossa participação no podcast A Deriva, que eu acho que foi a nossa melhor participação. Eu estava calmo, estava tranquilo, o entrevistador, o Petro, é um cara muito capaz, ou seja, o melhor entrevistador, o melhor podcaster do Brasil, podcaster. Inclusive, eu postei um vídeo ontem, faz favor, quem não viu ainda, vai lá, assiste. E já deixa um like, um comentário, compartilha também, ajuda a gente aí que eu preciso pagar minha terapia. Vocês acham que é fácil assistir vídeo do Ideias Radicais? Do Brasil é ele, né? Eu pude desenvolver todos os meus raciocínios, todas as minhas polêmicas, sem possibilitar com que tirassem cortes fora de um contexto como tem acontecido recentemente comigo, né? Em que eu tenho sofrido uma violência virtual terrível por causa disso. Eu não ligo, né? Eu não sou o cara preparado para isso, mas a minha família não pode ser envolvida nisso. Não tolero isso, né? Que mexam comigo, mexam com as minhas opiniões, me xinguem, mas não coloquem minha família nisso, no meio disso. Sim, né? É absurdo. Então, né? foi espetacular a nossa participação no podcast, no A Deriva. E graças ao carinho de muitos de vocês, e nós temos uma equipe aqui na Grabois que é muito competente, né? Ou seja... É isso aí, né, gente? Assiste lá ele no A Deriva também, que se eu tiver tempo, que eu tô indo pra China amanhã. Se você assistir esse vídeo no dia que tá saindo, eu tô indo pra China amanhã, senão eu já tô na China. Eu vou tentar fazer mais react dessa participação dele na Deriva, porque realmente foi muito boa. Ele não falou só de China, ele falou de uma porrada de coisa, inclusive a situação do Brasil. E é isso aí, gente. Eu vou lá jantar, porque eu ainda tenho que fazer um teste de Covid para poder viajar para a China amanhã.